O mundo da aviação é fascinante, mas também é repleto de histórias bizarras, misteriosas e até assustadoras. Por exemplo, você conhece a história do avião que desapareceu por 35 anos e depois foi encontrado com 92 esqueletos? Ou da aeronave que perdeu o seu teto e virou uma espécie de conversível durante um voo? Essas são apenas 2 das 10 histórias sobre eventos bizarros que ocorreram durante voos. Peço que, antes de iniciarmos, já deixe seu like. Isso é muito importante para nós e bem rapidinho para você. E mais uma coisa, fique até o final, porque o último caso vai ser uma surpresa. 10. Voo 367. O voo JAT-367, operado pela Yugoslav Airlines, partiu de Estocolmo em direção a Belgrado, com escalas programadas em Copenhague e Zagreb, no dia 25 de janeiro de 1972. A história desse voo é marcada por uma sequência de eventos trágicos e por uma sobrevivente que desafiou todas as probabilidades. O voo decolou de Estocolmo por volta das 13h30 do dia 26 de janeiro e chegou a Copenhague sem incidentes, onde realizou uma escala às 14h30. Cerca de 45 minutos após a decolagem de Copenhague, a aeronave sofreu uma explosão devastadora no compartimento de bagagem. A explosão partiu o avião em pleno ar, espalhando destroços sobre a vila de Sebecká Kamenice, na então Tchecoslováquia. Entre os 28 passageiros e tripulantes a bordo, apenas uma pessoa sobreviveu, Vesna Vulovic, uma comissária de bordo de 22 anos. Vesna foi encontrada viva nos escombros por um morador local chamado Bruno Onck, um médico veterano da Segunda Guerra Mundial. Ele conseguiu mantê-la viva até a chegada das equipes de resgate, um feito crucial que contribuiu para sua sobrevivência. Os investigadores de segurança aérea descobriram que a sobrevivência de Vesna foi resultado de uma série de fatores extraordinários. Ela ficou presa dentro de uma seção da fuselagem, protegida pela carroceria do avião e por um carrinho de alimentos, que a manteve no interior da aeronave quando a despressurização abrupta expulsou os demais ocupantes, levando-os à morte. A fuselagem onde Vesna estava caiu em uma encosta coberta de neve e densamente arborizada, o que ajudou a absorver parte do impacto da queda. Além disso, sua pressão arterial naturalmente baixa pode ter desempenhado um papel importante, já que ela desmaiou rapidamente após a despressurização, o que impediu que seu coração cedesse ao impacto da queda. Vesna enfrentou uma árdua jornada de recuperação. Ela passou dias em coma, sofrendo de múltiplas fraturas, incluindo o crânio, hemorragia cerebral, as 2 pernas e 3 vértebras quebradas, além de diversas outras lesões graves. Ela ficou temporariamente paralisada e sofreu de amnésia total, não conseguindo se lembrar do acidente. Apesar das sérias lesões, Vesna Vulovic se recuperou e se tornou uma figura lendária. Ela entrou para o livro dos recordes Guinness como a pessoa que sobreviveu à maior queda livre sem paraquedas, de uma altura estimada em 10.160 metros, 33.330 pés. Sua incrível história de sobrevivência continua a fascinar e inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. 9. Voo 1425. Durante um voo de rotina da empresa Delta, entre Atlanta e Baltimore, em um avião MD-88 com 32 anos de operação, um evento aterrorizante abalou os passageiros e a tripulação. Enquanto a aeronave cruzava os céus, um estrondo repentino ecoou pela cabine, seguido por uma densa nuvem de fumaça que rapidamente se espalhou pelo interior do avião. Era evidente que algo muito errado havia acontecido. O capitão, com voz firme, informou aos passageiros que um dos motores havia falhado. Ele explicou que medidas estavam sendo tomadas para um pouso de emergência, mas o clima de tensão e medo já havia se instalado a bordo. Alguns passageiros, em estado de pânico, começaram a enviar mensagens de despedida para seus familiares e amigos, temendo o pior. Em meio ao caos, um passageiro conseguiu capturar em vídeo um momento assustador. Uma peça de metal, aparentemente solta, estava se movendo dentro do motor danificado, emitindo um brilho laranja intenso, como se estivesse prestes a incendiar. A imagem, aterrorizante, aumentou ainda mais o nervosismo de todos a bordo. Com o avião desacelerando e perdendo altitude, o capitão informou que estavam se preparando para um pouso de emergência no aeroporto de Raleigh Durham, na Carolina do Norte. A tensão era palpável, mas a tripulação manteve a calma, guiando os passageiros nas medidas de segurança necessárias para o pouso. Felizmente, apesar do susto e do pânico, o voo, com 154 pessoas a bordo, conseguiu pousar com segurança. O capitão e a tripulação foram aplaudidos por suas ações rápidas e eficazes, que salvaram todas as vidas a bordo.
O incidente foi amplamente divulgado e serviu como um lembrete da importância dos rigorosos treinamentos de emergência para pilotos e tripulações, bem como da necessidade de manutenção regular e cuidadosa de aeronaves, especialmente aquelas com longos anos de operação. 8. Voo 243. Em 28 de abril de 1988, o voo 243 da Aloha Airlines partiu do Aeroporto Internacional de Hilo, no Havaí, com destino a Honolulu. A bordo estavam 90 passageiros e uma tripulação composta por 5 membros. A aeronave, um Boeing 737-200, já havia completado 3 voos entre Honolulu e Kauai naquele dia, e não havia indícios de problemas durante a inspeção pré-decolagem. A viagem seguia conforme o esperado até que, ao alcançar 24 mil pés de altitude, algo assustador aconteceu. Uma parte significativa do teto da fuselagem, localizada à esquerda, se desprendeu com um estrondo, criando uma situação de emergência. O som assobiante causado pela despressurização inicial foi tão súbito que os pilotos não perceberam imediatamente o que havia ocorrido. Em seguida, a aeronave começou a balançar perigosamente de um lado para o outro, e os controles ficaram instáveis, sinalizando um problema grave. Foi então que um dos oficiais a bordo notou destroços flutuando na cabine. Ao olhar para trás, viu que a porta da cabine havia sido arrancada, revelando o céu azul. Em um instante, uma grande seção do teto foi completamente arrancada. Durante esse evento trágico, a comissária de bordo Clarabelle C.B. Lansing, de 58 anos, foi tragicamente sugada para fora da aeronave perto da quinta fileira de assentos. Apesar dos esforços de busca, seu corpo nunca foi encontrado. Apesar do impacto devastador, a maioria dos passageiros estava devidamente protegida pelos cintos de segurança, o que evitou mais vítimas fatais. No entanto, 8 pessoas sofreram ferimentos graves. O piloto, que estava no comando no momento do incidente, perdeu temporariamente o controle da aeronave. Nesse momento crítico, o capitão Robert Schorheimer assumiu os controles e iniciou uma descida de emergência. A tripulação declarou situação de emergência e desviou o voo para o aeroporto de Kahului, em Maui. Durante a aproximação final, o motor esquerdo apresentou falhas, e havia incerteza sobre a posição correta do trem de pouso dianteiro, aumentando a tensão da situação. Felizmente, o capitão Schorheimer conseguiu realizar um pouso de emergência com sucesso, apenas 13 minutos após o incidente inicial. Logo após o pouso, os escorregadores de evacuação foram rapidamente acionados, e todos os passageiros foram evacuados com segurança. O incidente do voo 243 destacou a importância crucial da manutenção e inspeção regular das aeronaves, especialmente em condições de desgaste acelerado, como aquelas enfrentadas por aviões que operam em climas tropicais. A investigação subsequente revelou que a fuselagem havia sofrido corrosão devido à exposição prolongada ao ar salino, contribuindo para a falha estrutural catastrófica. Este evento marcou profundamente a aviação comercial e levou a mudanças significativas nas regulamentações de manutenção de aeronaves. 7. O resgate no voo 5390. O voo 5390 da British Airways decolou no dia 10 de junho de 1990, em uma manhã que parecia rotineira. O piloto Tim Lancaster havia assumido os controles da aeronave após a decolagem. Como de costume, os pilotos soltaram os cintos de segurança para se acomodarem melhor. Tudo corria conforme o esperado até que, aproximadamente 30 minutos após o início do voo, um evento catastrófico aconteceu. Enquanto a tripulação da cabine se preparava para iniciar o serviço de refeição, um estrondo ensurdecedor reverberou por toda a aeronave. Em questão de segundos, a cabine de comando se encheu de condensação, e o painel esquerdo do para-brisa, localizado no lado de Lancaster, se desprendeu da fuselagem. A força brutal da descompressão súbita arrancou Lancaster de seu assento, forçando seu corpo para fora da aeronave, com apenas suas pernas presas nos controles de voo. A despressurização desativou o piloto automático, resultando em uma descida rápida e incontrolável. Para piorar a situação, a porta da cabine de comando foi arrancada para dentro da cabine, bloqueando o acesso ao acelerador, o que fez com que o avião ganhasse velocidade enquanto mergulhava em direção ao solo. A reação rápida dos comissários de bordo foi crucial. Nigel Ogden, um dos comissários, imediatamente segurou as pernas de Lancaster, tentando puxá-lo de volta para dentro da cabine, enquanto outro comissário, Simon Rogers, assumiu o controle da situação e ajudou a estabilizar a aeronave. Apesar das condições extremas, o copiloto Alastair Atchison conseguiu realizar uma descida de emergência para uma altitude onde a compressão do ar era adequada, e reativou o piloto automático.
Mesmo com o ruído ensurdecedor do vento, a Tison conseguiu transmitir um pedido de socorro ao controle de tráfego aéreo, embora as respostas fossem difíceis de ouvir devido ao barulho. Finalmente, a Tison recebeu autorização para realizar um pouso de emergência no aeroporto de Southampton. Durante os 22 minutos de caos, Nigel Ogden e a tripulação continuaram segurando o Lancaster, que estava exposto ao vento gélido a uma altitude de mais de 5.000 metros, lutando para mantê-lo seguro enquanto a aeronave fazia a aproximação final. Incrivelmente, após o pouso, a equipe descobriu que Lancaster, apesar de ter sofrido congelamento, múltiplas fraturas e diversos ferimentos, havia sobrevivido ao incidente. Ele foi rapidamente levado para o hospital, onde iniciou uma longa recuperação. O incidente do voo 5390 destacou a importância da manutenção rigorosa das aeronaves, pois a investigação revelou que o para-brisa havia sido instalado com parafusos inadequados, resultando na falha catastrófica. A coragem e a ação rápida da tripulação foram fundamentais para evitar uma tragédia maior, e o resgate de Lancaster continua a ser uma das histórias mais incríveis de sobrevivência na história da aviação. 6. Voo 513. O desaparecimento e reaparecimento do voo 513 é uma das histórias mais misteriosas e perturbadoras da aviação. Em 4 de setembro de 1954, um Lockheed Super Constellation da companhia aérea Santiago Airlines decolou de Aachen, na Alemanha, com destino ao Brasil. Durante o trajeto sobre o Oceano Atlântico, o voo desapareceu repentinamente dos radares, e acreditou-se que a aeronave havia caído no mar. Equipes de busca e resgate foram mobilizadas, mas, após meses de esforços intensos, nenhum vestígio do avião, dos 88 passageiros ou dos 4 tripulantes foi encontrado. O incidente foi eventualmente considerado um mistério sem solução, mais um trágico desaparecimento nos anais da aviação. O que ninguém poderia imaginar é que, 35 anos depois, em 12 de outubro de 1989, o voo 513 reapareceria de forma totalmente inexplicável. Naquela tarde, o aeroporto de Porto Alegre, no Brasil, foi cenário de uma ocorrência surreal. Controladores de tráfego aéreo detectaram um avião não identificado circulando a base aérea. Tentativas de contato via rádio foram infrutíferas, e a aeronave, ignorando completamente as instruções dos controladores, prosseguiu com uma aterrissagem aparentemente perfeita. O avião, que foi identificado como o mesmo Lockheed Super Constellation do voo 513, estava em excelente estado, sem sinais de avarias ou danos. No entanto, o que as autoridades encontraram ao abordar a aeronave foi completamente desconcertante. Dentro do avião, todos os 88 passageiros e 4 tripulantes estavam presentes, mas não vivos. Eram esqueletos perfeitamente preservados, cada um ainda preso aos seus assentos, como se o tempo houvesse parado no momento do desaparecimento. O piloto, capitão Miguel Vitor Cury, também foi encontrado esquelético, com as mãos ainda firmemente agarradas aos controles, como se estivesse conduzindo o voo até o momento do pouso. A reemergência do voo 513 levantou inúmeras perguntas, mas nenhuma resposta definitiva. Especialistas em aviação, cientistas e autoridades ficaram perplexos. Como uma aeronave poderia desaparecer por mais de 3 décadas e reaparecer intacta, com seus ocupantes mortos, mas em perfeito estado de preservação? Diversas teorias foram propostas, desde a possibilidade de uma anomalia temporal, como um portal do tempo, até explicações mais paranormais, sugerindo que o avião havia entrado em uma espécie de limbo ou outra dimensão. Apesar das investigações intensas, o mistério do voo 513 permanece sem solução. A história é frequentemente citada como um dos casos mais bizarros e inexplicáveis da aviação, deixando uma marca indelével na história e na imaginação popular. Para muitos, o reaparecimento do voo 513 representa uma das maiores incógnitas do século XX, e o caso continua a ser objeto de especulação e debate até os dias de hoje. E para você, o que aconteceu com o voo 513? Comente. 5. Amelia Earhart. Amelia Earhart, uma das figuras mais icônicas e enigmáticas da aviação, desapareceu misteriosamente em 1937 enquanto tentava realizar um feito inédito: uma circunnavegação ao redor do mundo, seguindo uma rota próxima à linha do Equador. Já conhecida por suas notáveis conquistas, incluindo ser a primeira mulher a voar solo através do Atlântico em 1932, Amélia se destacava não apenas como uma pioneira da aviação, mas também como uma defensora incansável dos direitos das mulheres. Sua carreira brilhante e suas inúmeras realizações transformaram-na em uma lenda, admirada nos Estados Unidos e em todo o mundo.
A história de Amélia na aviação começou a ganhar notoriedade em 1928, quando ela se tornou a primeira mulher a cruzar o Atlântico em uma aeronave, apenas um ano após Charles Lindbergh ter realizado o primeiro voo solo transatlântico. Naquela ocasião, embora Amélia não estivesse no controle da aeronave, seu papel como passageira no voo comandado por Wilmer Stutz marcou o início de sua jornada no cenário da aviação global. Sua participação nesse voo gerou grande atenção da mídia, e Amélia rapidamente se tornou um símbolo de determinação e coragem, pavimentando o caminho para suas futuras conquistas. Apenas 4 anos depois, em 1932, Amélia realizou o voo solo transatlântico que a consagraria como uma das maiores aviadoras da história, consolidando seu lugar na história da aviação. Determinada a continuar quebrando barreiras e superando desafios, Amélia tinha um sonho audacioso: completar uma circunnavegação ao redor do globo, aproximando-se o máximo possível da linha do Equador. Essa missão, considerada extremamente arriscada na época, seria um marco não só em sua carreira, mas na história da aviação. Para isso, ela escolheu como copiloto e navegador Fred Nona, um experiente capitão de navio e navegador aéreo, conhecido por sua habilidade em navegações desafiadoras. A aeronave escolhida para essa empreitada, um Lockheed Electra especialmente equipado, foi apelidada de laboratório voador devido às modificações feitas para suportar as exigências da longa e perigosa jornada. O plano de Amélia e Nona era percorrer cerca de 29 mil milhas ao redor do globo, com paradas estratégicas em diversas localidades, como Porto Rico, Brasil, Senegal e Índia. A jornada, que começou no início de 1937, progrediu conforme planejado, apesar dos desafios enfrentados em algumas etapas, como condições meteorológicas adversas e dificuldades de navegação. Contudo, o sonho de Amélia encontrou seu maior desafio no fatídico 2 de julho daquele ano, quando ela e Nona partiram da ilha de Nova Guiné para a etapa mais arriscada e desafiadora de sua viagem, um voo de mais de 2.000 milhas sobre o Oceano Pacífico em direção à pequena e isolada ilha Oula. Oula, uma ilha minúscula e desabitada, havia sido escolhida como próximo destino devido à sua localização estratégica no meio do Pacífico. Para auxiliar na navegação precisa até a ilha, o navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos, o USG de Tasca, foi posicionado nas proximidades, preparado para orientar Amélia através de sinais de rádio. Contudo, algo deu terrivelmente errado durante as 20 horas de voo sobre o vasto oceano. As últimas transmissões de rádio de Amélia indicaram que ela estava enfrentando dificuldades em localizar a ilha, com menções a um combustível cada vez mais escasso e a frustração de não conseguir estabelecer uma comunicação clara. Então, de repente, o contato foi perdido, e Amélia Earhart, juntamente com Fred Nona, desapareceu sem deixar vestígios. O desaparecimento de Amélia Earhart desencadeou uma das maiores operações de busca e resgate da época, financiada e realizada pelo governo dos Estados Unidos. Navios e aeronaves vasculharam extensas áreas do Oceano Pacífico, mas nenhum sinal de Amélia, Fred Nona ou do Lockheed Electra foi encontrado. Esse mistério tornou-se um dos mais duradouros e fascinantes da história da aviação, gerando inúmeras teorias ao longo das décadas. Algumas especulações sugerem que o avião caiu no oceano e afundou, enquanto outras teorias mais controversas propõem que Amélia poderia ter pousado em uma ilha remota ou até mesmo sido capturada pelos japoneses. No entanto, apesar das muitas investigações e expedições ao longo dos anos, nenhuma evidência conclusiva foi descoberta, e o destino final de Amélia Earhart e Fred Nona continua desconhecido. Ela não apenas inspirou gerações de aviadoras e mulheres ao redor do mundo, como também deixou um marco indelével na história da aviação. 4. Helios 522. Voo Helios Airways 522, que partiu de Larnaca, no Chipre, com destino a Praga, fazendo uma escala programada no Aeroporto Internacional de Atenas, foi marcado por uma tragédia decorrente de uma série de falhas críticas. Tudo começou com uma inspeção de rotina realizada em Londres, onde a equipe de manutenção identificou problemas de navegação. O engenheiro de solo ajustou manualmente o sistema de pressurização da aeronave para evitar o uso do motor, mas encontrou dificuldades em restaurar o modo automático. Após a aeronave retornar ao serviço, a equipe de voo não percebeu que o sistema de pressurização permanecia configurado incorretamente em modo manual, o que foi uma falha crucial, pois havia sido verificado apenas 3 meses antes. A decolagem ocorreu com a válvula de saída traseira parcialmente aberta, e, conforme o avião subia, a pressão na cabine começou a diminuir gradualmente. Ao atingir 12.000 pés de altitude, um alarme de altitude soou, mas a tripulação interpretou erroneamente o alerta como um aviso de configuração de decolagem.
Mesmo com alertas adicionais no painel superior da cabine, a aeronave continuou subindo. Quando atingiu 18.000 pés, as máscaras de oxigênio foram automaticamente acionadas para os passageiros, indicando uma grave falha de pressurização. No entanto, o capitão informou incorretamente ao centro de operações da Helios que o alerta de configuração de decolagem estava ativo, e ele notou que as luzes do ventilador de resfriamento estavam apagadas, o que contribuiu para a confusão. A aeronave continuou subindo até atingir 34.000 pés, sob monitoramento do controle de tráfego aéreo de Atenas. Nesse ponto, as comunicações começaram a falhar, levando as autoridades gregas a acionarem as forças militares. Caças F-16 foram enviados para interceptar o avião, e os pilotos militares observaram que o primeiro oficial estava inconsciente nos controles, enquanto o assento do capitão estava vazio. Nesse momento crítico, o comissário de bordo Andreas Prodromou, que possuía algum treinamento em aviação, tomou uma atitude corajosa. Ele tentou pilotar o Boeing 737, mesmo sem ter licença específica para esse tipo de aeronave. Enfrentando um incêndio no motor esquerdo devido à falta de combustível, Prodromou tentou salvar a situação. A aeronave começou a perder altitude, desviando-se de sua rota original. 10 minutos após o apagão do motor esquerdo, o motor direito também falhou, resultando na queda do avião nas colinas próximas a Gramático, a cerca de 40 quilômetros de Atenas. Infelizmente, todas as 121 pessoas a bordo, incluindo passageiros e tripulantes, perderam a vida no acidente. Esse evento trágico destacou como uma combinação de falhas técnicas e humanas pode levar a um desastre catastrófico, sublinhando a importância crítica da comunicação clara e da atenção rigorosa aos procedimentos de segurança na aviação. Pronto para o Top 3? Não esqueça de comentar o que você está achando do vídeo de hoje e qual caso mais te surpreendeu até agora, ok? Tudo certo? Então vamos lá. 3. O voo 914, uma viagem no tempo ou uma lenda? Em 1955, o voo 914 partiu de Nova York com destino a Miami, na Flórida. A viagem deveria durar apenas algumas horas, mas algo extremamente estranho aconteceu. O avião simplesmente desapareceu por 37 anos. Isso mesmo, por quase 4 décadas, o paradeiro da aeronave foi um completo mistério. Então, em 1992, algo ainda mais intrigante ocorreu. Um avião apareceu repentinamente no aeroporto de Caracas, na Venezuela. As pessoas a bordo estavam em choque, perplexas com as mudanças que haviam ocorrido no mundo durante o tempo em que estiveram desaparecidas. O piloto, em um ato inesperado, lançou um pequeno calendário pela janela da cabine, um gesto curioso que deixou todos atônitos. E, como se fosse um truque de mágica, o avião desapareceu novamente pouco depois. O mistério se aprofundou ainda mais quando os governos da Venezuela e dos Estados Unidos supostamente confiscaram tanto o calendário quanto as gravações de rádio feitas pelo avião. Eles teriam mantido essas informações em segredo, alimentando ainda mais as teorias sobre o que realmente aconteceu. Algumas pessoas acreditam que o voo 914 entrou em um portal temporal, como em histórias de ficção científica, e que isso explicaria seu desaparecimento e reaparecimento décadas depois. Outras teorias sugerem que a aeronave viajou por um túnel no tempo, emergindo no presente sem que seus ocupantes tivessem a mínima ideia do que havia acontecido. No entanto, a falta de evidências concretas faz com que essa história pareça mais um enredo de filme do que um evento real. Apesar de sua popularidade em discussões sobre mistérios inexplicáveis, não há registros oficiais ou provas documentadas que confirmem a veracidade do voo 914. A história, ao que tudo indica, é mais uma lenda urbana fascinante que continua a intrigar e cativar a imaginação das pessoas. Mesmo assim, a história é interessantíssima. Mas e aí, você acredita que é uma lenda ou isso realmente aconteceu? Deixe sua opinião nos comentários. 2. Voo 401 da Eastern Airlines. O voo 401 da Eastern Airlines, ocorrido em dezembro de 1972, marcou a aviação com um dos acidentes mais misteriosos e impactantes da história. A bordo de um Lockheed L-1011 TriStar, a aeronave decolou de Nova York com destino a Miami, transportando 163 passageiros e 13 tripulantes, totalizando 176 pessoas. A viagem começou de maneira tranquila, com uma previsão de chegada sem complicações. No entanto, ao se aproximarem do aeroporto de Miami, a tripulação identificou uma falha no painel de controle, indicando um problema no trem de pouso. Preocupados com a situação, os pilotos desviaram sua atenção para solucionar a falha,
verificando se o trem de pouso estava, de fato, baixado e travado. Enquanto isso, o piloto automático foi inadvertidamente desligado, uma falha que passou despercebida devido à intensa concentração na questão do trem de pouso. Esse descuido levou a uma perda gradual de altitude que, infelizmente, culminou na queda do avião em uma área remota dos pântanos dos Everglades, na Flórida. O impacto foi devastador. Das 176 pessoas a bordo, 101 perderam a vida. No entanto, de forma milagrosa, 75 passageiros conseguiram sobreviver ao desastre, apesar das terríveis condições do local e da gravidade do acidente. Este evento trágico rapidamente se tornou o segundo acidente aéreo mais mortal da história dos Estados Unidos naquela época, e as histórias de sobrevivência, assim como as lições aprendidas, deixaram uma marca indelével na aviação mundial. Nos dias que se seguiram ao acidente, equipes de resgate e investigação trabalharam arduamente para recuperar os destroços da aeronave dos pântanos traiçoeiros. Durante este processo, partes da fuselagem e componentes internos foram recuperados em condições que permitiram sua reutilização. Assim, algumas dessas peças foram instaladas em outras aeronaves da frota da Eastern Airlines, numa tentativa de reduzir perdas materiais e otimizar recursos. Contudo, essa decisão aparentemente pragmática logo se mostrou problemática. Pouco tempo depois, começaram a surgir relatos de tripulantes e passageiros sobre avistamentos misteriosos nos aviões que continham partes do voo 401. Essas aparições eram descritas como figuras fantasmagóricas que se assemelhavam ao capitão Bob Loft e ao engenheiro de voo Don Repo, ambos falecidos no acidente. Relatados em diferentes voos e sob variadas circunstâncias, esses avistamentos ocorreram tanto na cabine quanto na área de carga, provocando um desconforto crescente entre os que voavam nessas aeronaves. Os rumores sobre os espíritos dos dois homens continuando a voar nos aviões da companhia rapidamente se espalharam, tornando-se um assunto amplamente discutido e temido. Os relatos desses avistamentos se tornaram tão numerosos e detalhados que a Eastern Airlines foi eventualmente forçada a retirar todas as peças recuperadas do voo 401 de suas aeronaves. Embora a companhia tenha feito um esforço significativo para suprimir os rumores e restabelecer a confiança em suas operações, o mistério em torno do voo 401 permaneceu. Até hoje, ele é considerado um dos episódios mais enigmáticos e debatidos da aviação. Você já conhecia o caso? Qual a sua opinião? 1. O voo desaparecido. Em 30 de janeiro de 1979, um Boeing 707 de carga da companhia brasileira Varig desapareceu misteriosamente durante seu trajeto entre o Aeroporto Internacional de Narita, no Japão, e Los Angeles, nos Estados Unidos. A aeronave, que decolou de Narita às 20h23, foi avistada pela última vez às 20h45, pouco tempo após deixar o aeroporto. O que torna esse desaparecimento ainda mais intrigante é que a carga a bordo incluía 153 pinturas valiosas do renomado artista japonês, mas naturalizado brasileiro, Manabu Mabe, que estavam retornando de uma exposição em Tóquio. As obras foram avaliadas em $1,2 milhão, aumentando ainda mais o mistério em torno do incidente. A tripulação, composta por 6 membros experientes, deveria ter feito contato via rádio às 9h23, horário em que o avião estaria sobrevoando o Oceano Pacífico, cerca de 200 quilômetros ao largo de Tóquio. No entanto, esse contato nunca ocorreu, e todas as tentativas subsequentes de comunicação falharam. Desde então, nem a aeronave nem as preciosas pinturas foram localizadas, gerando inúmeras teorias e especulações sobre o que poderia ter acontecido. Uma das hipóteses mais discutidas sugere que a tripulação poderia ter planejado um roubo, desviando a rota do avião para um local desconhecido, onde as obras de arte seriam revendidas no mercado negro. Essa teoria, embora intrigante, é considerada bastante improvável, dado o caráter profissional e a grande experiência da tripulação, além da complexidade de executar tal plano sem deixar rastros. Então, essa teoria foi praticamente descartada. A outra teoria é bem mais palpável. Provavelmente, a aeronave sofreu uma falha catastrófica, talvez uma explosão ou uma descompressão súbita, que teria causado a destruição completa do Boeing 707. Nesse cenário, os destroços poderiam ter afundado rapidamente no oceano, impossibilitando sua localização, mesmo com buscas intensivas. Ainda assim, o desaparecimento do Boeing 707 e sua valiosa carga permanece um dos grandes mistérios da aviação. Apesar dos esforços de busca, incluindo operações marítimas e aéreas nas semanas e meses que se seguiram, nenhum vestígio da aeronave foi encontrado. Se você gostou de histórias como essa, comente a palavra "Quero mais histórias".
É rapidinho e assim você ajuda no alcance do nosso vídeo, e ainda poderá ser fixado nos comentários, demonstrando sua presença. E não esqueça de mostrar seu apoio clicando no botão de like e se inscrevendo logo abaixo. Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Agora, fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Até a próxima!